em João capítulo 1. Hoje nós queremos olhar para os versículos 14 a 18 de João 1. Então você mantenha a sua Bíblia aberta, nós não vamos ter projeção na tela hoje, vai ser tudo leitura da Palavra de Deus, então fique afiado aí para você ajudar a procurar e a gente conseguir acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós queremos atentar para o tema A Glória da Palavra Encarnada. Vamos ler o texto, e mesmo em meio à nossa informalidade costumeira, mas com respeito à Palavra de Deus, eu vou pedir que vocês se coloquem de pé para a gente ler a Palavra de Deus. Nós não temos feito isso, mas eu quero sugerir que a gente faça isso daqui em diante, justamente mostrando a reverência que nós temos ao fato disto aqui ser Palavra de Deus, né? Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Pai querido, torna estas tuas palavras em coisa viva para nós nesta manhã. Que nós compreendamos o que as Escrituras estão dizendo, de forma que isso afete o nosso viver. Que isso faça com que a nossa busca à tua pessoa seja mais próxima, mais diária, mais incessante. E que ao mesmo tempo, ó Pai, nós sejamos movidos a evangelizar de uma forma mais concreta, mais presente, por tudo isso que nós vamos aprender sobre a glória do Teu Filho nesta manhã, via a Tua Palavra. Desde já nós acreditamos ao Senhor toda a glória por aquilo que Teu Espírito vier a nos ensinar da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vocês podem se sentar. Nós começamos estudando o Evangelho de João há alguns domingos, e os versículos 1 a 5, uma rápida recapitulação, nós vimos a palavra divina, abordando a incontrovertível verdade de que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Onde nós relembramos que a divindade de Jesus é uma doutrina essencial e não negociável da fé cristã. E olhando para o texto, nós enxergamos três evidências da divindade da palavra encarnada. A primeira delas, a pré-existência da palavra, ou seja, Jesus jamais foi criado. Ele sempre existiu pelo simples fato de que ele é Deus. A segunda evidência da palavra encarnada a ser Deus é o poder criador da palavra que nós vimos nesse texto. Ou seja, Jesus esteve presente na criação, assim como o Pai e o Espírito Santo, e juntos eles fizeram o quê? Eles criaram. Né? E a terceira evidência da palavra encarnada, ser Deus, né, ser palavra na acepção da palavra, é que a autoexistência da palavra é algo que o texto mexe. Ou seja, Jesus, assim como o Pai, como o Espírito Santo, tem vida em si mesmo. Não depende de nada e de ninguém para existir. Aí, domingo passado, nós avançamos no texto e chegamos aos versículos 6 a 13, onde nós abordamos as possíveis reações à palavra encarnada. E após nós analisarmos João Batista, que o texto apresenta como uma testemunha enviada por Deus para justamente ser o precursor
de Jesus, a anunciar que Jesus estava chegando, ele deu seu testemunho muito convicto, muito claro, e houve reações a esse testemunho que ele deu de Jesus. As mesmas reações que são possíveis ainda hoje. Foram rejeição e aceitação. Repare que não existe coluna do meio. Rejeita-se Jesus ou aceita-se Jesus. Se você tem a ilusão de que você está no meio, você está sendo enganado pelo diabo. Porque se você tem a impressão que você está no meio, eu quero ousar dizer que você está rejeitando. Porque quando você aceita, você sabe que você está aceitando. Rejeição ou aceitação da verdadeira luz que estava chegando no mundo, diz aquele texto. Nós estamos do fato de que os homens rejeitaram e continuam rejeitando a verdadeira luz por dois motivos básicos. Primeiro, porque o mundo está cego, diz a palavra de Deus. Pessoas não enxergam a verdadeira luz porque, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entretanto, em segundo lugar, a cegueira do mundo descrente é indesculpável, porque esse texto que nós temos hoje diante de nós diz que a verdadeira luz ilumina todos os homens. É muito claro. O texto vai declarar explicitamente isso, nós vamos entender isso. E nós concluímos pelo próprio texto que essa rejeição é porque o pecador ama o seu pecado. Ele não quer que o seu pecado seja exposto. Ele é deliberadamente cego. Ele não é apenas cego porque o diabo o cegou, ele quer ser cego. E acho que isso é bonito na palavra de Deus. A palavra de Deus apresenta para nós todos os lados. Ele pode apresentar inúmeras desculpas para a sua rejeição da pessoa de Jesus. Mas a pura verdade, conforme o texto que nós analisamos domingo passado, é que o ser humano ama demais o seu pecado para abandoná-lo e trocá-lo por sua crença em Jesus. Ele não quer saber de crer na verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens, diz o texto. E o texto mostra que dentre os que rejeitaram a verdadeira luz vinda ao mundo, o mais chocante não é nós encontrarmos os gentios pagãos rejeitando a Jesus, mas principalmente os judeus, povo de Deus, povo que foi chamado para ser luz para o mundo, de forma que eles apresentassem a futura luz que viria ao mundo e de fato veio. Mas nós vimos que pela graça de Deus, a outra reação à vinda da verdadeira luz foi a aceitação dessa verdadeira luz. Ou seja, apesar das pessoas não poderem ser salvas até receberem e crerem em Jesus Cristo, a salvação é uma obra soberana de Deus no pecador cego e morto em seus pecados. João expressa isso no versículo 12 com uma frase muito elucidativa, dizendo que Jesus foi quem lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles foram salvos inteiramente pela graça, mediante a fé, e isso não veio dessas pessoas, foi dom de Deus, não veio de obras para que ninguém se gloriasse, diz Efésios 2, 8 e 9. Isso porque desde o princípio Deus os escolheu, ou as escolheu, essas pessoas, para serem salvas, de 2 Tessalonicenses 2,13. Portanto, essas pessoas, disse o texto que nós analisamos domingo passado, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, não foram salvas porque herdaram esse direito por questão de raça. Ou nós poderíamos aplicar no nosso dia de hoje, não herdaram essa salvação pelo fato do papai e da mamãe serem crentes. Elas tiveram que ter algo direto com Deus para resolver o seu problema. Elas também não foram salvas
porque um dia elas disseram, tá, hoje eu vou ser salva. Pronto. Não foi assim. O texto bíblico diz que elas nasceram de Deus. Foi iniciativa do Espírito de Deus tocando nessas vidas. Hoje nós chegamos aos versículos 14 a 18. E nós queremos começar a abordar esses versículos dizendo que durante os primeiros 5 séculos da nossa história, da história da igreja, os primórdios da existência da igreja, ela defendeu claramente a doutrina da encarnação de Jesus. Mas essa foi uma época que foi permeada por ensinos muito perigosos e confusos sobre, agora vocês vão acordar se vocês estão dormindo, a união hipostática de Jesus. O que é a união hipostática? É justamente Jesus ser completamente Deus, enquanto Ele é completamente homem. E esses ensinos que variaram com relação a esse assunto, eles se tornaram, obviamente, heresias. Há pouco, na escola bíblica, nós vimos em detalhes essas doutrinas, mas vale aqui mencionar como exemplo que havia quem argumentasse que Jesus não possuía espírito humano, que seu espírito divino simplesmente se uniu a um corpo humano. Então, quem defendia isso estava preservando a divindade de Jesus, mas estava negando completamente a sua humanidade. Houve quem argumentasse que o Cristo Espírito adentrou em Jesus no seu batismo, mas se ausentou dele quando chegou a hora da crucificação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Havia também quem defendesse Jesus como um ser que foi criado, portanto inferior a Deus o Pai. Outros o viam como 2 pessoas separadas, uma humana e outra divina. Então, conforme esse ensinamento, Jesus foi meramente um homem em quem Deus habitou. Todas essas interpretações, queridos, e existem várias outras, elas erravam em tragicamente negar ou a completa divindade de Jesus ou a sua completa humanidade. A verdadeira igreja rejeitou tudo isso a favor da visão bíblica de Jesus como Deus homem, completamente Deus enquanto completamente homem. E isso foi finalmente declarado oficialmente pelo Concílio de Calcedônia em 451 da nossa era, se tornando uma das mais famosas e importantes afirmações teológicas da igreja. O fato da igreja invisível, ou seja, o corpo de Cristo, ter sempre defendido a verdadeira doutrina da encarnação, não significa que essa verdade deixou de ser atacada, como eu estava dizendo há pouco. Ainda hoje, ela é alvo de falsos mestres, de seitas ou de falsas religiões. João deixou claro na sua primeira carta e na sua segunda carta que uma visão correta de Jesus tem que incluir a visão de Jesus divino e humano, juntas. Isso é marca essencial de quem é convertido, João diz. Há vários textos em 1 João e há um texto em 2 João. E também ele abre Apocalipse, dando para nós uma visão gloriosa do Jesus já glorificado. Glorificado por quê? Porque sendo Deus, se fez homem, se deu como sacrifício por nós e foi recebido nos céus em glória. A glória que ele já teve, agora acrescentada à glória dele ter sido Salvador. As verdades profundas que João começa a expor já nos primeiros versículos de João, elas chegam nesse momento que nós vamos pegar agora, e elas atingem um crescendo assim portentoso, semelhante àquele de uma sinfonia em que uma orquestra
de repente começam a surgir todos os instrumentos tocando e num volume maior e o maestro está mais agitado até chegar aquele clímax. É isso que o texto vai apresentar para nós hoje. Esses versículos que nós estamos hoje querendo analisar, eles são um resumo de todo o prólogo. João 1 a 18. E o prólogo, por sua vez, é o resumo de todo o livro. Então, a gente tendo essa visão, nós sabemos o que esperar de João, né? A sua linguagem é habitualmente simples. João, ele nunca escreveu com linguagem rebuscada. E ele expressa a gloriosa realidade da encarnação de Jesus, destacando 3 coisas: a natureza da encarnação, as testemunhas da encarnação e o impacto da encarnação. Então vamos ao primeiro ponto, que é a natureza da encarnação. Então o texto diz para nós, versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, facilita muito. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo 14 é a mais concisa afirmação em toda a Bíblia acerca da encarnação de Jesus. Nós poderíamos até dizer, e eu sei que tem gente que não gosta dessa expressão aqui, nós poderíamos dizer que ele é um dos versículos mais importantes das Escrituras. Todos os versículos são importantes, mas esse aqui, ele traz para nós a essência do que Jesus veio fazer aqui. O fato de Jesus se tornar carne. As palavras, aquele que é a palavra tornou-se carne, expressam a realidade da encarnação, Deus assumindo humanidade, o infinito se tornando finito, a eternidade adentrando o tempo, o invisível se tornando visível, o Criador adentrando a sua própria criação e vivendo com aqueles que Ele mesmo criou. O Deus que havia se revelado por meio da criação, como deixam claro o Salmo 19, Romanos 1, e se revelado também por meio das Escrituras do Antigo Testamento, como Paulo deixa claro lá em 2 Timóteo 3,16 e 1 Pedro 1, 20 e 21, Pedro deixa isso também claro. Agora, de maneira mais suprema, mais clara, se revela em Jesus Cristo, conforme Hebreus 1, 1 e 2. O relato de vida e da obra de Jesus, a aplicação da importância delas para o passado, para o presente e para o futuro, são exatamente a mensagem do Novo Testamento. E aqui João cita claramente o que já havia sido deixado implícito nos versículos anteriores. A palavra final de Deus à humanidade tornou-se carne. A palavra final de Deus à humanidade tornou-se carne. A palavra carne, e nós estudamos isso aqui na escola dominical, eu quis interromper o Wesley naquele momento, falei, não, eu vou aproveitar o gancho do ensino dele aqui. Vocês viram que a palavra carne, quando ele nos ministrava na escola bíblica, apareceu do lado da coluna do material e apareceu do lado da coluna do imaterial. E é interessante que a palavra carne, ela é a mesma no grego nos 2 casos. A palavra é sarx. E em textos como Romanos e Gálatas, como nós vimos na escola bíblica, ela possui uma conotação moral negativa. Ela refere-se simplesmente ao ser físico do ser humano. Ela tem uma conotação moral negativa. Ao contrário de outros textos, como esse aqui de João, que simplesmente se refere ao ser físico do ser humano. Então, dependendo do texto em que essa palavra está inserida, repito, no grego ela é a mesma palavra, ela vai ser entendida como algo ruim, ou ela vai ser entendida como uma comprovação de que tem corpo. É um ser humano como você e eu, né? O fato de Jesus ter se tornado carne reitera a completa humanidade de Jesus. O verbo tornou-se
não significa que Deus deixou de ser a palavra eterna ao se tornar homem. Embora Deus seja um ser imutável, um ser puro, um ser eterno, ele não é um ser que está no processo de tornar-se como o ser humano, né? Que todas as criaturas criadas, nós estamos nos tornando santos, por exemplo, né? Na encarnação, essa é a coisa bonita, Jesus se tornou homem, completamente homem, enquanto ele continuou sendo completamente Deus. Ele adentrou o âmbito das criaturas limitadas a tempo, limitadas a espaço, e ele experimentou a vida tal qual ela é para essas criaturas, que estão limitadas por essas dimensões. Não é sem razão que Paulo escreveu o seguinte acerca da encarnação, no texto de 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Esse texto mostra todo o aspecto de completamente Deus, completamente homem. Houve os que enxergaram, apesar disso, a encarnação como algo difícil de engolir, pela lógica humana, né, que literalmente refutaram a ideia de encarnação. Então, talvez o grupo mais conhecido dentre esses são os docetistas. Nós já estudamos isso na escola bíblica, mas só relembrando aqui para a gente entender o texto. Eles acatavam o dualismo grego entre carne e espírito, muito presente naquela época, e eles argumentaram que Jesus jamais possuiu corpo. Conforme eles, o corpo era algo maligno. Então eles ensinavam que o corpo de Cristo era apenas um fantasma, era uma espécie de aparição, e que o Espírito de Cristo, do Cristo divino desceu sobre o mero homem Jesus no batismo e o abandonou antes da crucificação, como eu já disse antes. João, poucos anos depois, ao escrever sua primeira carta, ele teve que se opor firmemente a essa corrente. E talvez a leitura desse texto agora vai fazer você entender por que 1 João usa essa linguagem. Isso está em 1 João 4, se você quiser acompanhar, versículos 1 a 3. 1 João 4, 1 a 3. João está combatendo o docetismo, essa doutrina que diz que Jesus jamais foi humano. Ele diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem o espírito para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João não está dizendo que o anticristo está no mundo, ele está dizendo que o espírito do anticristo já está presente, né? Qual é a mensagem do espírito do anticristo? Jesus não veio em carne. Jesus não foi salvador do mundo. Essa é a mensagem que ele quer que nós acreditemos. O Filho eterno não apenas se fez homem, ele também viveu entre nós, diz o texto que nós estamos analisando hoje, durante uns 33 anos. O verbo viveu quer dizer, ele morou em uma barraca, em uma tenda entre os homens. Essa é a tradução literal desse viveu entre nós. E, literalmente, ele tabernaculou entre nós. Se você quiser usar um termo mais abrangente aqui. A humanidade de Jesus Cristo não era simplesmente uma aparição, não era um fantasma. Ele assumiu os atributos essenciais à humanidade. E como diz Paulo em Filipenses 2,7,
2:7, tornando-se semelhante a homens. Ou, como declara Hebreus 2:14, visto que os filhos são de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Portanto, ele armou sua tenda entre nós. Agora, entenda a beleza disso. No Antigo Testamento, Deus armou a sua tenda entre os israelitas, através da sua gloriosa presença, a chamada glória Shekinah, que apareceu aonde? Primeiro, no tabernáculo, lá no deserto, né? Êxodo 40. Posteriormente, essa mesma glória, ela veio e apareceu aonde? No templo, em Jerusalém, 1 Reis 8. Além de se revelar através de algumas aparições do Cristo pré-encarnado, que nós chamamos de cristofania ou teofania. Por exemplo, lá em Gênesis 16, quando o anjo do Senhor aparece a Agar, que está fugindo de Sara, por causa da dissensão que havia entre as duas, e o que o anjo diz para Agar? Volte para Sara. É lá o seu lugar. E em Josué 5, é outro exemplo dessa aparição do Cristo pré-encarnado. Você se lembra da cena? Josué está preocupado com a tomada de Jericó. Ele era o comandante ali do exército dos israelitas. E quem que aparece para ele? Simplesmente o comandante do exército do Senhor. Então Deus revela a sua glória nessas ocasiões e em tantas outras no Antigo Testamento. E Apocalipse ainda faz uma menção dessa glória que dá para nós a dimensão futura disso, né? Com o seu povo já redimido, já glorificado. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Apocalipse 21:3, Apocalipse 21:3, o texto diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E embora Jesus tenha manifestado essa glória divina durante a sua vida, e manifestado essa glória de forma nunca antes vista até então, talvez exceto pelo povo judeu, mas assim mesmo para o povo judeu não foi tão presente a glória, ela estava restrita a um lugar que somente o sumo sacerdote aparecia. Ainda assim, essa glória de Jesus estava como que camuflada por seu corpo de homem. Houve alguns homens que tiveram um vislumbre, um trailer do que será a glória de Jesus quando nós o virmos ressuscitado no céu. Pedro, Tiago e João, por exemplo, tiveram esse vislumbre aonde? Na transfiguração, quando eles viram Jesus ali radiante em sua glória. E Jesus vai ter essa mesma glória quando ele vier a assumir o seu governo, o seu trono, no reino milenar, conforme descreve em Mateus 24 e Apocalipse 19. E também ele será a plenitude dessa glória quando ele for a única luz na Nova Jerusalém. O texto bíblico de Apocalipse 21, esse que nós lemos há pouco, no versículo 23, ele diz que não havia nem sol nem lua, não eram necessários, porque a glória do Senhor, do Cordeiro, iluminava tudo aquilo. Então, enquanto ele esteve aqui, os seus discípulos viram a glória de Jesus. Agora, como é que eles viram essa glória de Jesus manifesta? Eles viram essa glória manifesta através dos atributos divinos, tais como verdade, sabedoria, amor, graça, conhecimento, poder, santidade, etc. E Jesus exibiu, como diz o texto, glória como do unigênito vindo do Pai. Por que ele exibiu essa glória? Porque ambos possuem a mesma glória.
João 10,30 diz, eu e o Pai somos um. Agora, sua mente pode estar perguntando aí, por que ele usa esse termo unigênito? Essa palavra precisa ser entendida, porque senão nós vamos ter uma concepção herética, como algumas religiões têm. A palavra unigênito aqui quer dizer o único de sua espécie. E se você quer um exemplo disso aplicado a outras pessoas, o termo é usado lá em Hebreus 11:17, o mesmo termo, para descrever Isaac como o único filho de Abraão. Aí você diz, mas Isaac não foi o único filho de Abraão. Ah, foi sim. Ele foi o único filho de Abraão a quem foi feita a promessa. A promessa não foi feita ao irmão dele, ou aos outros irmãos que vieram mais tarde. Isaac era o herdeiro da promessa. Então, o termo se refere a um único de sua espécie. O termo não se refere à origem, como se Jesus tivesse sido criado, como pregam, por exemplo, as testemunhas de Jeová. E elas usam esse termo unigênito para defender essa crença delas. Único gerado, né? A manifestação dos atributos divinos de Jesus revelaram a sua glória peculiar como Filho de Deus. Veja bem, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz Paulo lá em Colossenses 2:9. Os dois atributos mais ligados à salvação são justamente esses que aparecem aqui no texto, graça e verdade. As Escrituras nos ensinam que a salvação é exclusivamente pelo crer no quê? Na verdade de Deus. E por meio do qual nós recebemos a graça salvadora de Deus. No Novo Testamento há dezenas de declarações que salvação é pela graça. E talvez a mais conhecida e mais famosa, que nós lembramos de cor, é Efésios 2:8 e 9. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas não existe graça salvadora, exceto quando se crê na verdade do Evangelho. E o Novo Testamento também diz cristalinamente isso em vários versículos. Um deles, 2 Tessalonicenses 2:12, declara: e sejam condenados todos os que não creram na verdade. Do que ele está falando? A mensagem de que Cristo veio ao mundo porque eu sou pecador e eu precisava de redenção. Ele morreu no meu lugar. Se eu crer nele, eu sou salvo. É nessa verdade que ele está falando. Não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, Paulo está falando aqui em 2 Tessalonicenses das pessoas que rejeitaram a luz. Eles creram na mentira, não na verdade. O texto apresenta Jesus como cheio de graça e verdade, se você observar, né? Jesus foi a plena expressão da graça e da verdade de Deus. Por isso é importante apresentarmos o Evangelho, quando nós testemunhamos de Jesus, a quem quer que seja, apresentarmos o Evangelho como ele é. Eu vou insistir naquilo que eu disse domingo passado. Não se contente com afirmações genéricas do tipo, Deus se importa com seus problemas. Você não está evangelizando ninguém quando você diz isso. Até um espírita diz isso. Pregue o Evangelho. Aí sim. Mas além de descrever a natureza da encarnação, o texto volta a se referir às testemunhas da encarnação, começando por João Batista, né? Ele diz assim o texto: João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Dentre as testemunhas que o escritor João apresenta para testificarem a verdade acerca da palavra divina, pré-existente, encarnada, conforme o propósito genérico que ele teve de escrever o seu evangelho, que está registrado lá em 20:31, para que vocês creiam e crendo tenham vida em seu nome, João Batista é a primeira dessas testemunhas. E ele, o texto diz, deu testemunho dele, de Jesus, né? E exclamou:
Este é de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Essa declaração aqui do testemunho de João é a síntese do que João teve a dizer. É só a síntese. Nós vamos começar a estudar, Deus permitindo, o testemunho de João a partir do versículo 19, domingo que vem. E ali nós vamos ver que, se fosse para resumir tudo que ele fala, essa é a síntese. Ele é maior do que eu, ele é superior a mim, porque ele veio antes de mim. E aí é interessante a gente entender essa expressão, ele exclama, que João usa essa expressão literalmente, né? Por que ele usa essa expressão exclama, se referindo a João Batista? Eu creio que isso tem a ver com a ênfase da pregação dele. A pregação de João Batista era vigorosa. A pregação de João Batista não tinha nada a ver com essas pregações que são feitas hoje nas igrejas, que são amigáveis, digamos assim, e que fazem um espetáculo antes da pregação da palavra para atrair o pecador, e na hora de pregar a palavra de Deus, elas fazem tudo menos pregar a verdade de Deus. João Batista chegou lá e ele fez uma pregação ousada, vigorosa, sem medo, pública com relação a Jesus Cristo. João Batista não se envergonhava de Jesus. Pelo contrário, ele o pregou sabendo que mais dia, menos dia, literalmente o seu pescoço haveria de rolar por causa disso. E reconhecendo a preeminência de Jesus, ele declara: aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Qual é o argumento de João em citar isso aqui? João, o escritor. É voltar aos versículos 1 e 2. Mais uma vez, para enfatizar a eterna pré-existência de Jesus. Então, com a frase, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, João está dizendo para nós, inclusive para ele mesmo, nós que recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós que não rejeitamos a mensagem, antes a aceitamos, ele está dizendo que nós recebemos tudo que temos daquele que é cheio de graça e de verdade. E esse suprimento de graça que ele fala aqui nunca vai cessar. Esse suprimento nunca vai diminuir. Ele está usando essa expressão graça sobre graça para dizer graça sempre se seguirá de mais graça, de forma a nunca se esgotar. Isso se você crê em Jesus, não se você o rejeita. O texto nos apresenta então a natureza da encarnação, fala das testemunhas da encarnação, que são João Batista e nós que viemos depois dele. Mas o texto encerra falando do impacto da encarnação. Ele diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O impacto disso aqui foi tremendo. Primeiro, porque a graça triunfou sobre a lei. Já que a lei foi dada por Deus, por intermédio de Moisés, como ele diz aqui, essa lei estava imbuída da glória de Deus. Além de refletir o próprio caráter santo e justo de Deus. Foi por isso que Paulo escreveu: que diremos, pois? A lei é pecado? De maneira nenhuma. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 7 e 12. Mas ainda que Deus tenha sido gracioso no Antigo Testamento, e há inúmeros textos que mostram disso, por exemplo, Gênesis 6:8, Esdras 9:8, Salmo 84:11, eu não vou citar todos eles porque não dá tempo. A lei não era um instrumento de graça. Deus concedia graça e perdão aos pecadores arrependidos, que haviam desobedecido à sua santa lei, com base na propiciação que Jesus haveria de prover. Então, a lei a ninguém salva. Isso está muito claro em Romanos 3, Gálatas 2 e tantos outros textos. A lei a ninguém salva. Ela só traz convicção
ao pecador da sua incapacidade de obedecer aos justos padrões de Deus, e ela o condena ao castigo divino com base na justiça divina. Dessa forma, ela mostra ao pecador a sua necessidade da graça perdoadora. E é isso que Paulo explica lá em Gálatas 3, 24. A lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas como filho, sobre a casa em que Moisés foi apenas servo, Jesus Cristo trouxe a plena efetivação da graça e da verdade, o texto diz para nós. No Antigo Testamento, Deus aplicava a sua graça aos pecadores penitentes que criam, antecipando a revelação da sua graça em Cristo Jesus. Na verdade, a graça salvadora de Deus foi completamente revelada e cumprida. A verdade está em Jesus, conforme declara Efésios 4, 21. E Jesus declara que Ele é o quê? Eu sou a verdade. Ele diz lá em 14, 6 de João. E Deus se tornou também, seguindo o texto aí, visível com clareza jamais vista antes. Deus, não apenas por ser um espírito invisível, e nós já estudamos isso na EBD, Colossenses 1,15 diz isso explicitamente, mas porque se Deus fosse visto, isso geraria morte instantânea de quem o visse. Está em Êxodo 33, ninguém jamais viu a Deus, o texto diz para nós. Se quiser outros textos que confirmam isso, João 6,46, 1 Timóteo 6,16, 1 João 4, 12 e 20. Eu repito, João 6,46, 1 Timóteo 6,16, 1 João 4, 12 e 20. Mas é através de Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, que Deus é revelado. Por isso João diz, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse é o sentido dessa frase. A expressão que está junto do Pai é um eco de João 1,1. Ele estava com Deus no princípio. Nós já descrevemos o que isso quer dizer. Novamente retratando uma comunhão intimamente partilhada com o Pai. Jesus é a explicação de quem Deus é para a humanidade. E isso está retratado na sua conversa com os discípulos mais tarde. Abre em João 14, versículos 7 a 9. Quando ele tem um diálogo com Filipe, ele explica isso. João 14, 7 a 9. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha, Jesus não podia ser mais explícito. Vocês me viram, vocês viram a Deus, vocês conhecem a Deus. Olha o que Filipe diz para ele. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Jesus responde para ele? Você não me conhece, Filipe, nem mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? A expressão o tornou conhecido, esse termo conhecido é a mesma expressão que dá origem à palavra exegese, que é, para vocês que não conhecem, não estão fazendo teologia, método ou prática de interpretar as Escrituras. Esse termo vem daí. Jesus é o único qualificado para fazer a exegese de Deus, para interpretar Deus ao ser humano. Já que, como diz Mateus 11, 27, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Eu preciso concluir, gente. O mais importante no prólogo é a seguinte mensagem. Prólogo que eu digo, João 1, de 1 a 18. Nós estamos terminando o versículo 18 aqui. Jesus, que existiu em íntima comunhão com o Pai desde toda a eternidade, versículo 1, tornou-se carne, versículo 14,
trouxe para a humanidade a plena expressão da graça e da verdade, versículo 17, revelou Deus ao homem, versículo 18. Eu vou repetir porque tem gente anotando, vale a pena você pegar isso direitinho. Jesus, que existiu em íntima comunhão com o Pai desde toda a eternidade, você não usa a expressão eternidade passada, você tem que usar a expressão toda a eternidade, para ficar mais claro, fazer mais jus à expressão. Então, Jesus, que existiu em íntima comunhão com o Pai desde toda a eternidade, versículo 1, tornou-se carne, versículo 14, trouxe para a humanidade a plena expressão de graça e verdade, versículo 17, revelou Deus ao homem, versículo 18. Eu acho que isso aqui sintetiza para nós não só o conteúdo do prólogo, sintetiza para nós o conteúdo do Evangelho de João. E como ele o fez, Deus permitindo, nós vamos ver isso no restante do nosso estudo de João. Vamos curvar nossa cabeça, vamos agradecer a Deus por nós termos uma riqueza tão grande revelada para nós nesse livro aqui chamado Bíblia, Palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus no íntimo do nosso ser, porque nós temos na pessoa de Jesus a exata expressão de quem Deus é. E se você ainda, sei, nós temos pessoas nos assistindo aqui, gente nos assistindo pela internet. Se você ainda não se rendeu a Jesus, você com efeito está dizendo, eu não estou interessado em conhecer a Deus. Essa é a mensagem clara que você está passando, enquanto você rejeita Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos dizer